Bom, gente, primeiro, obrigada por ficarem até o finzinho. Obrigada, queria agradecer o Renato e o Bruno pelo convite para falar sobre esse ângulo do debate sobre privacidade e proteção de dados, que é bastante negligenciado aqui no Brasil, tem sido bastante negligenciado. Antes de começar a responder a essa pergunta do que a comunicação tem a ver com isso, eu queria pedir desculpas para vocês, porque eu estou super gripada, deve dar para perceber pela minha voz, então pode ser que eu precise interromper a minha fala para tossir. E para quem estava se perguntando quem era a pessoa chata tossindo loucamente, era eu. Então, assim, só para contextualizar, meu nome é Adriana, eu sou diretora da Brunswick Group. A Brunswick é uma consultoria de comunicação de origem britânica. A gente está no Brasil há 6 anos. E a gente, eu acho que só para contextualizar também, que é importante, a Brunswick, ela lida com questões críticas de comunicação no mundo inteiro. E de uns 5 anos para cá, a gente pode dizer com muita segurança que questões ligadas à proteção de dados representam uma parte importante do nosso faturamento no mundo. Então, eu acho que é uma discussão que em outros países já tem ganhado muito mais força, que no Brasil a gente vê que é bastante incipiente ainda, mas que é muito importante. Então, quando eu falo em comunicação aqui, eu não estou falando de publicidade, isso era com o Pedro. Eu estou falando da forma como as empresas, e aqui eu estou restringindo também o meu discurso ao setor privado, então, estou falando de empresas de todos os setores, de como elas se comunicam com seus diferentes públicos sobre esse tema da privacidade e proteção de dados pessoais, né? Por uma questão de tempo, inclusive, eu estou fazendo um recorte da comunicação, da resposta a incidentes de segurança cibernética, mas é importante, acho que, dizer que a comunicação ela perpassa aí todo esse debate da proteção de dados, então, desde a prevenção, como a gente sabe que, né, várias pesquisas aí reafirmando que uma das principais portas de entrada de ataques das empresas são os próprios funcionários. Então, a comunicação interna, nesse sentido, é super importante, mas aqui eu vou me restringir à questão da resposta a incidentes. Então, é isso, vazou, e agora? Vocês acompanham esse debate, eu acho que, e por isso eu agradeci aí ao Data Privacy, porque a questão é que, quando um vazamento acontece, aí pessoas, ao longo desse evento, já disseram, não é uma questão de se, é quando. Vocês, nas suas respectivas empresas ou escritórios de advocacia, enfim, devem estar cientes de coisas que acontecem todos os dias e ainda não chegaram ao conhecimento do público, mas a gente sabe que acontece. E aí, o que o pessoal pensa? Em perda de dados, interrupção de serviço, o impacto financeiro que eu vou ter, questões de compliance. E eu acho que essa questão das questões de compliance, entendo que é uma plateia majoritariamente formada por advogados, então aí tem algumas provocações para vocês. Eu acho que o que o Tiago falou agora, por exemplo, que a empresa é vítima de um ataque, isso, do ponto de vista jurídico, pode fazer todo sentido, mas na comunicação não faz nenhum. Então, eu acho que o que a gente percebe é que as empresas, nos ataques que já aconteceram e se tornaram públicos no Brasil, fica nítido que elas se preocupam com essas questões todas. Que elas chamam os advogados, os escritórios que elas contratam, a galera de TI, pessoal de risco, e a comunicação, em geral, é comunicada quando eles já tomaram alguma decisão. E aí, o porquê que a gente... porque a galera está esquecendo de considerar esse impacto mais intangível, que é a perda da confiança. Que aquilo tudo, eu acho que, de novo, eu acho que eu vou citar alguns exemplos internacionais, porque o que a gente percebe é que no Brasil está começando a se formar um contexto que, em mercados mais maduros nesse sentido, a coisa já é bem diferente. Então, nos Estados Unidos, na Europa, por conta do GDPR, já se criou um contexto não só regulatório, de um marco regulatório já implementado, mas eu acho que de comportamental de diversos públicos que já exige uma postura diferente por parte das empresas. Então, vou passar rapidamente aqui, mas em uma década você teve uma transformação total da forma como esse tema está exposto entre diferentes públicos.
E eu acho que, de novo, né, alguém aí mais cedo levantou a questão das questões de como o contexto cultural varia e impacta essa discussão, e, claro, esse é o caso também. Mas o fato é que coisas que estão acontecendo lá fora estão começando a repercutir mais e mais no Brasil e ajudar com que públicos muito importantes para as empresas se tornem mais conscientes dessa questão de proteção de dados, né? Alguém estava falando aquilo, você procurou-se por Lisboa, você é perseguido por isso para sempre. As pessoas estão se dando conta que não necessariamente você só tem bônus quando você cede seu dado. Então, eu acho que essa pressão popular que está começando a se formar, especialmente depois dos escândalos todos envolvendo o Facebook, você está tendo uma pressão ali que não é só regulatória, por um pouco mais de transparência, que eu acho que é aí a palavra-chave que o Marcel citou, né, na palestra de abertura desse evento, porque não se fala tanto disso, né? E eu acho que os advogados aqui podem até questionar, mas a LGPD vai obrigar, né, as empresas a reportar, etc. E aí a gente tem que a gente está bastante acostumado a brigar muito com o advogado em questão de crise. Porque, em geral, muitas vezes, o que é legalmente melhor para as empresas, para a comunicação com o resto dos públicos todos, não faz nenhum sentido. Então, a gente ali está sempre discutindo para achar um meio termo, mas, nesse caso especificamente, o que a gente chama que é um contexto de crise um pouco diferente. E aí o Tiago citou o exemplo da Equifax. Eu vou passar rápido aqui, mas eu acho que mostrando como o Facebook em si, né, esse grande exemplo que tem levado muita gente a abrir os olhos para esse assunto do ponto de vista, não dos especialistas aqui, de gente que segue a discussão, mas a minha mãe, minha irmã, minha tia, enfim. Porque o que a gente costuma dizer é que essa comunicação ela é fundamental porque o impacto reputacional ele é um dos mais persistentes. E aí, às vezes, é ele que vai te causar mais prejuízo e não o ataque em si. Então, às vezes, você vai perder uma grana tendo que reforçar os seus sistemas de segurança, enfim, tomar providências para que certas coisas não se repitam, mas isso aí é o que vai perdurar. Essa pesquisa eu fiz no Google americano, porque faria mais sentido, há uns 3, 4 dias, quando eu estava montando essa apresentação. Então, comecei ali a digitar o nome da Equifax, pelo menos 2 referências ao vazamento que eles sofreram em 2017. Foi em setembro de 2017. Tudo bem, a gente sabe que foi um dos maiores casos de vazamento de dados que existe, mas isso está muito ligado à maneira como todo mundo considera que eles responderam muito mal ao que aconteceu, né? A gente pode, né, enfim, se vocês quiserem conversar, vocês não dá tempo de falar sobre isso agora, mas o fato é que a forma como a lei diz que você tem que fazer, ou porque ninguém falou, então eu não vou comunicar, e ninguém descobriu ainda, então eu não vou fazer. Ou, às vezes, o contrário, às vezes você quer ser transparente demais, você vai a público, bota um press release para fora, dizendo que, sei lá, é o caso da TalkTalk, não sei se já ouviram falar, uma empresa de telecomunicações do Reino Unido. Em 2015, se eu não me engano, eles sofreram um ataque. E aí eles foram proativamente a público, dizendo que tinha sido um ataque altamente sofisticado, que provavelmente a base inteira de clientes deles tinha sido atingida, e que provavelmente o Estado Islâmico tinha ligação com esse ataque. Pouco tempo depois, descobriu-se que cerca de 4% da base de clientes apenas tinha sido atingida e que esse ataque tinha sido sofisticadamente planejado por uns 2 ou 3 adolescentes no Reino Unido. Então, obviamente, o Estado Islâmico não tinha nada a ver com isso. A CEO, na época, perdeu o emprego, várias pessoas perderam o emprego e as pessoas fazem piada com esse caso até hoje. Então, de novo, então, aqui para finalizar, o que a gente, de novo, acho que reforçando o que eu falei antes, a comunicação ela entra em todas as etapas, né? O Tiago também comentou que ele hoje participou de um treinamento, de uma simulação, que é uma coisa que a gente faz muito,
Então, você coloca... E é uma maneira de sensibilizar, e aí eu acho que o que acontece muito, e é daí que eu conheço o Renato, por exemplo, são os advogados, são as pessoas do setor de risco que vão chamar a comunicação para participar, porque o resto do pessoal não entende por que a gente tem que estar envolvido. Né? Então, a gente participa muito dessa questão de você construir, né, um manual, que a gente chama de manual de crise, para você, né, planejar cenários e aquelas coisas acontecendo, você mais ou menos já tem mapeado como é que você vai reagir. Porque, muitas vezes, empresas até respondem bem a vazamentos de segurança, a vazamentos de dados, mas elas fazem isso num timing muito ruim. Demoram 2, 3 dias. Por quê? Porque elas não sabiam, é aquela que o próprio Tiago citou, assim, os diretores da empresa não sabem como agir. E é um exercício muito interessante para a gente, quando a gente faz, e sempre surpreende. A gente acha, às vezes, vai num banco, maior banco, não vou citar, né, regiões, porque vocês vão saber qual seria o banco, mas, assim, grandes instituições, você acha que eles estão preparados, a gente faz a simulação, né, enfim, a gente simula a ligação de jornalista, a gente simula um monte de situações, as pessoas não sabem o que fazer. Então, tem essa questão da preparação, a própria resposta a incidente, que eu acho que é aquilo que eu estava, né, jogando como provocação para vocês, assim, não necessariamente o que é legalmente requisitado é a forma como o seu público vai entender aquilo. Então, a gente sempre diz que comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Né? Então, não adianta você tentar, na boa vontade, adiantar um monte de dados se você não tem certeza das coisas. Na dúvida, fica quieto. Não fica quieto, não fala nada, mas, enfim, tem formas de você dizer isso. E a que a gente chama de narrativas de dados é uma questão mais proativa que você pode fazer antes disso acontecer. É o que a gente chama de criar ali uma poupança de reputação. Porque, né, como alguém falou aí durante o evento, a nova regulamentação ela vai exigir que as empresas sejam um pouco mais transparentes na forma como o que elas coletam, para quê, com que base legal, etc. e tal. Podemos, acho que foi o Marcelo que falou, continuar com aqueles enormes massas de texto que ninguém vai ler, mas você já tem empresas fazendo coisas muito legais em mercados mais amadurecidos, que é uma forma super didática, às vezes muito interativa, de explicar isso para as pessoas. Porque você explicando, você não vai precisar se colocar na posição de vítima depois, porque você explicou o que você fez e tal, a pessoa já está predisposta a confiar no que você está falando. Né? Então, eu acho que a mensagem aqui é que, claro, a resposta ao incidente sim é muito importante, mas você fazendo uma preparação antes e se posicionando no mercado como um líder nessa questão, antes de alguém te cobrar, isso pode te ajudar e pode, inclusive, ser um diferencial competitivo. É isso, gente. Obrigada. Pode dar para a Ana.